Começa agora o Espaço Livre e hoje nós vamos discutir a doação de órgãos no Brasil. Qual é o contexto em que estamos inseridos? Somos um país doador ou não? As políticas públicas nesse sentido têm sido suficientes? Conosco aqui no estúdio, o José Lima Oliveira Júnior, médico cirurgião cardiovascular, coordenador da Comissão de Remoção de Órgãos da BTO, Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Doutor José Lima, obrigado pela presença, é um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu poder participar do seu programa e falar para toda a população da cidade de São Paulo. São 33 mil brasileiros à espera de um órgão sólido, é isso? Isso, exatamente. Esse número ele oscila um pouco, ele varia um pouco, à medida que a cada dia alguns pacientes saem da fila, ou porque falecem, aguardando um órgão que não chega a tempo de lhe salvar a vida, ou porque são submetidos a um transplante. Mas nós temos, em média, hoje no Brasil, cerca de 33 mil pessoas aguardando por algum órgão sólido. Então vamos explicar didaticamente o que é esse órgão sólido. Nós acabamos dividindo em dois grandes grupos, os órgãos sólidos e os tecidos. Quando nós falamos em órgãos sólidos para transplante, nós estamos nos referindo aos pulmões, coração, fígado, pâncreas, rim, intestino e córnea. Basicamente isso. Quando nós falamos em tecidos, nós falamos de medula óssea, osso, artéria, veia e pele. A BTO considera que a córnea, ou seja, o transplante de olhos, está no grupo dos órgãos sólidos. Nós o tabulamos assim, né, por conta das características para a remoção, para a doação, para o implante, embora, na verdade, a córnea seja um tecido e não um órgão, mas nós o tabulamos como um órgão sólido. E qual foi o método adotado para isso? Na verdade, não é uma classificação fisiológica. Se fosse fisiológica, seria um tecido e não um órgão. Mas pelas características, pela dinâmica toda para você fazer a captação da córnea, a alocação, ou seja, a distribuição da córnea, é muito parecida com a captação e a alocação de um órgão sólido. Muito mais do que de um tecido, né? Há um limite de tempo para você poder retirar a córnea após a morte cerebral, exatamente como um órgão sólido. Isso não ocorre com os tecidos. Esse tempo é bem mais amplo, bem mais variável para os tecidos. Então, nós acabamos, por uma questão para facilitar a tabulação dos dados e as análises estatísticas todas, não só o Brasil, mas praticamente todos os países do mundo, a International Society for Heart Lung Transplantation, que é a sociedade norte-americana, e a Sociedade Europeia de Transplantação, como eles falam, acaba também acaba alocando a córnea como um órgão sólido e não como tecido. Tá, nós vamos fazer um panorama aí desse cenário internacional que o senhor citou, mas os órgãos que mais são demandados nos transplantes aqui no Brasil, os rins, coração, fígado, pâncreas e pulmão? Perfeito, sua observação é absolutamente correta. Não só no Brasil, mas no mundo todo, os órgãos mais transplantados são os rins, respondem por cerca de 50% a 70% dos transplantes de órgãos sólidos. Depois nós temos o fígado, e aí varia um pouco de país para país, coração, pulmão, pâncreas e intestino. Mas a sequência é em quase todos os países do mundo, se não todos, o rim é o órgão com maior demanda e que mais é transplantado. Doutor, há quantos anos o Brasil faz transplante de rins? Os transplantes começaram na década de 60, né, e o Brasil foi um dos primeiros países a realizar transplantes no mundo, tanto de rim quanto de coração, quanto de pulmão. Depois eles pararam ao longo das décadas de 1960 e 1970 e foram retomados em 1984, começo, portanto, da década de 1980, com o advento de uma nova droga que mudou completamente o cenário dos transplantes no mundo. Mudou a história dos transplantes, que é a ciclosporina, que é utilizada até hoje em dia em todos os protocolos, para todos os órgãos sólidos. Nós utilizamos a ciclosporina e mais algumas drogas para induzir imunossupressão, ou seja, para controlar os episódios de rejeição. Mas, a partir da década de 1980, de 1984, todos os transplantes de órgãos sólidos foram retomados, inclusive o de rim. Então, de rim, coração, fígado, todos eles foram realizados a partir de 1984 e, mais recentemente, nos últimos 10 anos, o Brasil começou a fazer também transplante de pulmão e intestino. Eu perguntei essa questão do transplante de rins para o senhor, porque tem um jornalista da Globo, o Zé Milton Ribeiro, ele perdeu parte de uma perna na cobertura da Guerra do Vietnã ainda nos anos 60, que ele escreveu um texto muito premiado, ganhou o Prêmio ESSO de Informação Científica no fim dos anos 60, com um texto chamado Uma Vida por um Rim. E aí eu queria saber, se já nos anos 60 a gente fazia transplante de rins, em que estágio estamos agora? O Brasil ele tem uma posição de absoluto destaque no cenário mundial quando nós falamos em transplantes. Nos ambientes acadêmicos, né, nos congressos, simpósios internacionais todos que a gente acaba participando, por estar ligado a um hospital escola,
o Brasil é chamado de o país dos transplantes. Pouca gente sabe disso, né? O Brasil tem hoje o segundo maior programa de transplantes do mundo. Nós perdemos apenas para os Estados Unidos, em número absoluto. O terceiro país é a França, e a França faz cerca de 60% em número dos transplantes que nós fazemos, portanto, nós estamos numa posição de absoluto destaque. Só que nós temos uma particularidade. Aqui, mais de 95% de todos os transplantes são feitos gratuitamente à população. São feitos pelo Sistema Único de Saúde. Portanto, o Brasil tem hoje o maior programa público de transplantes do mundo. Então, isso confere aos especialistas brasileiros, tanto os clínicos quanto aos cirurgiões, uma posição de destaque, por quê? Todos os dados são tabulados, todos os dados são alocados numa central, no Serviço Nacional de Transplantes e na Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Então, isso facilita muito a análise dos resultados, todas as análises estatísticas que têm que ser feitas para você poder determinar se o seu resultado é adequado ou é inadequado, para você fazer comparação com novas técnicas cirúrgicas que vão sendo desenvolvidas, com novos medicamentos, com novos protocolos de imunossupressão, com novas formas de tratar os episódios de rejeição, de infecção. Ou seja, isso facilita muito. Há uma central. Então, nós temos a maior experiência do mundo, o que não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, já que eles têm vários centros transplantadores e eles não têm essa centralização dos dados. Então, a nossa experiência é a maior do mundo para todos os órgãos sólidos e para todos os tecidos. Ninguém hoje no mundo tem a experiência dos profissionais brasileiros. Ou seja, a medicina brasileira ela está super em evidência quando a gente fala em transplante de órgãos. Está em evidência quando a gente fala em transplante de órgãos, que é um ponto de altíssima complexidade. Hoje digamos assim, a medicina tem algumas fronteiras, né? Hoje, a doação de órgãos e transplantes é uma das fronteiras da medicina, é uma que a gente aponta como uma medicina do futuro, com toda a evolução que a gente almeja aí e que possivelmente a minha geração não vai pegar daqui a 30 anos, 40 anos, o que os transplantes vão poder fazer pela população. Uhum. Mas nós temos uma situação absolutamente particular, como acontece com quase tudo no Brasil. Ao mesmo tempo que nós fazemos um grande número de transplantes, então isso é um ponto positivo para ser comemorado por toda a sociedade brasileira, porque isso é feito pelo sistema público, portanto é feito gratuitamente à população. Por outro lado, nós temos uma mortalidade em fila de espera muito grande. Mais da metade das pessoas que são alocadas a uma fila de espera, aguardando por um rim, um fígado, um pâncreas, um coração, um pulmão, essas mais de metade morrem antes que algum órgão compatível chegue para lhe salvar a vida. Essas pessoas, elas morrem todos os dias. Morrem à espera do órgão. Morrem à espera de um órgão. E o que é mais triste é que, no Brasil, nós temos uma sobra de potenciais doadores. Ao contrário do que ocorre em países como a Espanha e os Estados Unidos, que são lideranças no que se refere ao aproveitamento do potencial doador, à alocação dos órgãos, que é a distribuição, eles já estão muito próximos do limite do número de transplantes que eles vão conseguir fazer. Eles usam 70%, 80% de todos os pacientes que entram em morte cerebral. Nós estamos utilizando cerca de 25%. Nós temos ainda um amplo cenário que pode ser explorado, que pode ser aumentado. Então, se por um lado nós temos um grande número de transplantes realizados, por um outro lado nós também temos um grande número de transplantes que não são realizados. E é isso que é extremamente angustiante para quem lida com essa medicina de alta complexidade, porque de um lado nós temos pessoas morrendo todos os dias aguardando por um órgão que não chega a tempo de lhe salvar a vida, e do outro lado nós estamos jogando os órgãos dos potenciais doadores no lixo. Nós estamos usando cerca de 25% de todos os nossos potenciais doadores. E o que é mais triste, o nosso potencial doador, se é que nós podemos falar dessa forma, ele tem uma qualidade maior. Por quê? Ele é jovem, e na maioria das vezes ele é vítima de violência, portanto, ou de trauma, por acidente de automóvel, motociclístico, até aquele momento era uma pessoa absolutamente saudável. Não há porquê nós não utilizarmos os órgãos desse potencial doador. Ao contrário do que acontece na Europa, nos Estados Unidos, onde os potenciais doadores, em sua grande maioria, são vítimas de infarto, de derrame, de parada cardíaca, ou seja, já têm uma idade mais avançada e já carregam uma série de doenças crônicas como hipertensão, diabetes, colesterol elevado, o que dificultaria a utilização. E mesmo assim eles conseguem usar 70%, 80% dos potenciais doadores. E a gente usa apenas 25%. O perfil do doador de órgãos no Brasil, o perfil, entre aspas, potencial, como o senhor mesmo enalteceu, é, portanto, de jovem, vítima da violência. Vítima de acidente de automóvel, de acidente motociclístico, vítima de ferimento por arma de fogo,
na cabeça e vítima de violência, vindo eminentemente das regiões periféricas das grandes cidades. Das grandes cidades. E 42% das famílias, segundo os dados da própria BTO, não autorizam a doação do órgão. E aí isso gera um paradoxo, mais um, né, nessa nossa conversa, porque ao mesmo tempo que o senhor pontuou que o Brasil tem o segundo maior programa de transplantes do mundo e que se a gente adotar algumas métricas, pode-se considerar até que o programa brasileiro seja o mais importante do mundo no que diz respeito à doação de órgãos, em outro pilar a gente tem essa questão de que ainda há 4 a cada 10 brasileiros que não são sensíveis à doação. Exatamente. A sua observação é absolutamente pertinente e correta, porque nós temos em algumas regiões do país em que a taxa de recusa familiar, quando a família é abordada, quando a morte cerebral é confirmada, a família é abordada, essa recusa à doação chega a 70%, 80%. Nos estados da região sul e sudeste, essa recusa é mais baixa, o que dá uma média nacional, ponderando-se aí o tamanho distinto das populações dessas regiões, uma média nacional ao redor de 44%. Essa é a nossa atual taxa de recusa. É muito alto, é muito acima do que nós vemos na média mundial. E uma coisa interessante, o brasileiro ele é solidário, né? Ele se compadece do sofrimento alheio. E toda vez que nós temos esse tema caindo na grande mídia, né, quando nós temos alguém que é mostrado em fila aguardando por um órgão ou alguém que é transplantado, a taxa de recusa cai para níveis que são próximos aos dos Estados Unidos. Uma personagem de uma novela. Exatamente. Cai para ao redor de 20%, 25%. Ou seja, falta informação. Eu costumo falar o seguinte, nós nos habituamos aí nos últimos meses a olhar assistir às sessões do Supremo Tribunal Federal, né, do STJ, do STF, do TSE, enfim. E quando termina aquelas sessões, você fica olhando para um lado e para o outro para ver quem venceu. Eu, particularmente, não entendo absolutamente nada do que eles falam, a despeito de ter próximo a mim uma juíza. O senhor é casado com uma juíza? Sou noivo. Então, eu comento o seguinte, que como é uma questão extremamente técnica, e como diz o professor Reinaldo Polito, toda vez que você tenta passar uma informação técnica e as pessoas não compreendem o que você quer dizer, a culpa é sua. Sim. Você detém a informação, Exatamente. Eles não. A culpa não é da população. Portanto, nós precisamos melhorar a nossa comunicação, mostrar o tamanho da fila, mostrar o sofrimento dessas pessoas, mostrar que se você parar para analisar, você tem um vizinho, um conhecido, um familiar, um amigo do trabalho que está em fila, aguardando por um rim, um fígado, um pâncreas, ou morreu na fila. Então, isso é muito mais próximo do que as pessoas imaginam. E nós temos um grande número de pessoas morrendo todos os dias, à espera de um órgão que não chega a tempo. Então, acho que nós precisamos melhorar a nossa comunicação, porque isso depende eminentemente de doação. É o componente mais importante da cadeia de transplante. Sem doação, não há transplante. Sem dúvida. Agora, o senhor citou, assim, muito rapidamente, o senhor falou que alguns estados têm taxas maiores de doação, alguns estados têm taxas que são mais comedidas, que são mais limitadas. Quais são os estados brasileiros que estão mais em sintonia com essa agenda do doador? E quais são os estados brasileiros em que o coeficiente da população que doa é ínfimo? O Programa Nacional de Transplantes começou em São Paulo. Então, São Paulo, em números absolutos, hoje é o estado que mais faz transplantes no país, faz mais da metade de todos os transplantes de órgãos sólidos realizados no Brasil. Em termos estatísticos, né, por taxas, hoje o estado tem melhores taxas de aproveitamento, de potencial doador, menores taxas menores taxas de recusa familiar é o estado de Santa Catarina. É um estado que vem se destacando muito na última década. Eles vêm avançando muito, tem um sistema mais organizado, entre aspas, mais azeitado, que está funcionando melhor. Mas como o estado tem uma população muito menor do que São Paulo, apesar de ter uma produtividade menor, tem números muito maiores, números absolutos. E os estados da região Nordeste, à exceção do Ceará, que tem um programa fortíssimo de transplante de coração e de fígado. Essa taxa hoje de recusa está ao redor de 60%, 70%. E nos estados da região norte do país, essa recusa chega a quase 90%. Olha só. Então, um aspecto nitidamente cultural, a falta de informação. Eu tenho falado muito sobre esse tema, né? E eu fiz palestras, por exemplo, na Fundação Casa, né, que é a antiga FEBEM, né, sou do tempo da FEBEM ainda, na Fundação Casa em Bugaçu, naquela região. Sim. E fiz palestras na Fiesp para juízes, desembargadores, empresários. As dúvidas eram exatamente as mesmas. Mudava-se a forma como as perguntas eram feitas, mas as dúvidas eram as mesmas, o que mostra que nós estamos falhando na comunicação com a sociedade.
Alguma coisa não está correta. Se a gente reconhece que há essa falha e essa falha de comunicação é real, isso já não é um avanço? Acho que isso é fundamental porque, ao contrário de outras especialidades, por exemplo, uma coisa é a minha rotina como cirurgião cardiovascular, fazendo cirurgia de safena, de mamária, de aorta, de válvula do coração. O paciente chega até você por indicação no seu consultório, você faz os exames, marca a cirurgia, vai e opera. O transplante é sempre um procedimento de urgência, de emergência, e depende necessariamente da aceitação da família. Independentemente da pessoa ter manifestado em vida ou não o desejo de ser doador, se a família não concordar, nós não fazemos a captação. Então, portanto, nós dependemos da anuência da família, da concordância da família. E para isso nós precisamos levar informação. Nós estamos conversando, você que sintonizou agora no Espaço Livre aqui da TV Câmara, estamos conversando com o médico José Lima Oliveira Júnior. Ele é coordenador da Comissão de Remoção de Órgãos da ABTO, Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. O Dr. Lima, como ele é conhecido, está falando conosco a respeito de uma radiografia do país, uma radiografia geográfica mesmo do país, no que diz respeito ao coeficiente de doação por região. A ABTO tem seccionais na região norte e nordeste? O Brasil todo. Tem Todos os estados têm as centrais da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos que tabulam os dados estaduais, mandam para São Paulo, onde é a central, onde é a sede da Associação Brasileira, e os dados estaduais e nacionais vão sendo tabulados. Nós estamos próximos aí a obter o último registro, que é referente a 2015. Vamos ver o que o Registro Brasileiro de Transplantes vai nos mostrar. E com base nesse alerta que o senhor lançou, quando o senhor diz que em alguns estados da região norte a taxa de rejeição ela chega a próximo de 70%, em que alguns estados da região norte ela chega, no nordeste 70%, no norte cerca de 90%, que tipo de mobilização a BTO pode fazer nessas regiões ou já tem feito nessas regiões? A Associação Brasileira de Transplante de Órgãos tem feito, junto a uma série de instituições, uma série de movimentos para tentar chamar a atenção sobre o tema, para fazer com que isso entre no cenário de discussão da sociedade, na pauta de discussão do cotidiano da sociedade como um todo. Nós lançamos um projeto social chamado Setembro Verde. Nós associamos a cor verde, do laço verde, que é a cor internacional da doação de órgãos, ao mês de setembro, onde nós temos a Semana da Doação de Órgãos e o Dia Internacional do Doador. E lançamos um projeto social chamado Setembro Verde, que ele não tem o intuito de ser assistencialista. Existem uma série de instituições que já fazem esse papel e fazem bem, principalmente aqui no estado de São Paulo, já que 50% dos transplantes do país são feitos aqui. Essas famílias vêm de outros estados e não têm onde ficar, aguardando meses, às vezes anos, por um órgão. E depois do transplante tem que ficar pelo menos 6 meses aqui em São Paulo para poder voltar para o seu estado de origem. A nossa ideia é melhorar a comunicação com a sociedade, chamar a atenção para o tema, lutar para que todos esses 33 mil brasileiros a cada ano que estão em fila, todos os seus familiares e os quase já 200 mil transplantados alcancem e tenham todos os direitos tributários, financeiros, fiscais que os portadores de deficiência física já conseguiram. Então, a nossa inspiração é de uma deputada chamada Mara Gabrilli, que faz um trabalho muito significativo, voltado para o portador de deficiência física. Então, a nossa linha de trabalho é exatamente a mesma dela. A deputada Mara Gabrilli é do PSDB de São Paulo, é cadeirante. Cadeirante. Então, a nossa ideia é exatamente esse, voltado para esses quase 250 mil brasileiros que estão em fila ou que já foram transplantados, mais os outros cerca de 250 mil que estão se submetendo a sessões semanais de hemodiálise de 6 a 8 horas. Doutor Lima, no início do programa nós falamos dos 33 mil brasileiros que estão na fila aguardando um órgão sólido. A gente também falou, antes mesmo do programa começar, que se a gente considerar órgãos que não são sólidos, ou seja, tecidos, a gente teria ainda mais cerca de 150 mil pessoas. Considerando exclusivamente esses 33 mil brasileiros na fila à espera de um órgão sólido, rins, coração, fígado, pâncreas, pulmão, considerando esse contingente, é prematuro a gente fazer uma conta que 17 mil morrerão em função da ausência do órgão? Não, metade, cerca de 50%. Se nós considerarmos a fila de coração, isso chega a quase 70%, de pulmão 90%. Os que estão em fila vão morrer antes de chegar um órgão.
Isso é angustiante. Angustiante Isso é inaceitável. para o senhor como médico, principalmente. Inaceitável. Né? Acho que é angustiante e inaceitável para a sociedade. É um país que tem infraestrutura. Nós temos infraestrutura, nós temos expertise, nós temos uma sobra de potenciais doadores e o que nos falta é capacidade de organização para melhorar esse sistema, para ampliar esse sistema e vontade política. Sem vontade política a gente não vai conseguir aumentar o número de transplantes nesse país. Legal, a gente vai fazer um rápido intervalo. O Espaço Livre está discutindo a doação de órgãos no Brasil. Nós estamos recebendo o Dr. José Lima Oliveira Júnior, cirurgião cardiovascular, coordenador da Comissão de Remoção de Órgãos da ABTO, a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. A gente vai para o intervalo e volta já para falar de políticas públicas voltadas à doação de órgãos. De volta com o Espaço Livre pela TV Câmara São Paulo. Nós estamos discutindo doação de órgãos. 33 mil brasileiros à espera de um órgão sólido, à espera de um transplante. Desses 33 mil, 17 mil morrem anualmente por falta do órgão para o transplante. E aí é preciso aprimorar alguns processos, como disse o nosso entrevistado, o Dr. José Lima Oliveira Júnior, que é cirurgião cardiovascular e coordenador da Comissão de Remoção de Órgãos da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Dr. José Lima, nesse segundo bloco, vamos ater um pouquinho mais à questão do poder público e da agenda no que diz respeito às políticas públicas voltadas à doação de órgãos. Ponto de partida, em que estágio estamos? Eu acho que, particularmente no que se refere à participação do poder público, nós precisamos melhorar ainda muito. Todo esse sistema nacional de transplantes foi montado à revelia da classe pública, da classe política, entre aspas. Foi montado pelo sistema público, foi montado nos hospitais de escola, a partir do empenho pessoal dos profissionais de saúde, que muitas vezes foram buscar essa tecnologia fora do Brasil com recursos do próprio bolso. Adaptaram os mecanismos de infraestrutura que viram fora do Brasil aqui, foi exatamente o que nós fizemos para poder fazer a captação de órgãos à distância, de coração à distância. Nós fomos ver como se fazia na Cleveland Clinic, trouxemos para cá e adaptamos com o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Águia, tentando adaptar a nossa realidade econômica, que não é a mesma que a gente, infelizmente, vê fora do Brasil, em especial nos Estados Unidos. Mas no que se refere a políticas públicas de saúde, nós temos que melhorar porque um programa de alta complexidade como o de transplantes e pelo número de pessoas que poderiam ser beneficiadas, precisa ser uma política de Estado e não uma política de governo. Ou seja, isso precisa ser incorporado pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias estaduais de saúde, pelas secretarias municipais de saúde, para que nós possamos ter uma atuação em diversas frentes. Uma das brigas do nosso instituto é, primeiro, incorporar isso ao currículo do ensino fundamental em todos os municípios. Dentro do programa de saúde, do programa de ciências, colocar o tema doação de órgãos, transplantes, como isso funciona, para que as pessoas possam, desde cedo, irem se acostumando com o tema. Não se assustarem, porque ainda hoje no Brasil, na maior parte das vezes, o primeiro contato das famílias com o tema é quando elas passam pelo momento do luto. Então, esse é o pior momento para você abordar a família num tema como esse. Se ela nunca comentou absolutamente nada, se aquela pessoa nunca manifestou em vida o desejo, num momento de extremo pesar, que é o do luto, você vai tentar abordar a família numa situação como essa. Óbvio que a chance de recusa, nesse momento, cresce de forma significativa. Então, essa é a primeira coisa que nós estamos procurando colocar com o projeto nos municípios todos do Brasil, é tentar implementar isso, colocar isso dentro do currículo do ensino fundamental. O segundo ponto é que nós tivéssemos campanhas contínuas, perenes, de informação à sociedade. E para isso nós precisamos de estímulos fiscais, nós precisamos de apoio da sociedade privada, nós precisamos de apoio da classe empresarial, para que esse tema não entre necessariamente só em pauta no mês de setembro. Para que isso seja colocado para a sociedade durante todos os meses do ano. Porque quando você faz, por exemplo, o Outubro Rosa, que mudou a história do câncer de mama. Novembro Azul. Novembro Azul. Novembro Azul ainda caminha, mas o Outubro Rosa mudou o cenário do câncer de mama no Brasil e no mundo. Qual é o objetivo desse programa? É chamar a atenção da sociedade para esse tema.
E chamando a atenção, basta que a mulher faça uma avaliação periódica, anual, ou seja, que ela passe para o ginecologista ou faça o exame ela mesma, pelo menos uma vez por ano, e ela vai estar absolutamente reduzindo de forma significativa a chance de ela ter um câncer de mama não diagnosticado precocemente. Mas no que se refere à doação de órgãos, não. Não basta que no mês de setembro nós tenhamos um aumento significativo do número de doações, que a taxa de recusa familiar caia. Nós temos 11 meses em que surgem potenciais doadores todos os dias em todas as cidades do país. Então, se esse tema não for colocado no cotidiano das pessoas, as pessoas vão se esquecendo, porque o transplante, ele contrapõe vida e morte. E ninguém quer falar de morte. Na nossa cultura, ninguém fala de morte. Talvez os alemães abordam isso com muito mais facilidade, isso está já implementado no currículo do ensino fundamental deles, isso está no cotidiano deles, mas na nossa cultura latina não está. Ninguém gosta de falar de morte. Então não é fácil você lidar com esse tema. E como ele coloca frente a frente vida e morte, é absolutamente natural que as pessoas tenham dúvidas, que as pessoas se pautem por mitos, por coisas que às vezes elas encontram na internet e que nos perguntem. Então, enquanto nós não conseguimos melhorar essa comunicação com a sociedade, para isso a gente precisa de uma política de Estado, para reduzir de forma significativa essas dúvidas, que são as mesmas em todos os setores em que a gente conversa, né? Se há ou não tráfico de órgãos no Brasil e no mundo, não há tráfico de órgãos no Brasil, não há. Se as pessoas vão ser atendidas adequadamente ou não quando sofrerem um trauma ou forem vítimas de um ferimento por arma de fogo e estiverem nessa condição, sim, elas vão ser atendidas adequadamente, porque o Brasil tem hoje a legislação mais rigorosa do mundo para o diagnóstico de morte cerebral, para a alocação dos órgãos, ou seja, para a distribuição dos órgãos, né? Nós participamos, assinamos o Pacto de Istambul, da ONU, e mais de 90% do Pacto de Istambul foi retirado da legislação brasileira. As pessoas não sabem disso. Isso é um sistema que funciona bem, né? Que não há fraude no sistema. Eu costumo brincar o seguinte, eu não conheço ninguém que seja mais corintiano do que eu. Talvez alguns sejam tão corintianos quanto eu, mas mais não. E eu tive um amigo pessoal e ídolo, grande ídolo, o maior jogador de futebol que eu vi no meu time, que foi o Dr. Sócrates, sim, que morreu na fila, médico, morreu na fila aguardando por um fígado. Não houve quebra da fila. Isso não existe no Brasil. A fila é respeitada, porque nós colocamos a própria sociedade para fiscalizar a fila. A fila, ela é aberta. Então, quando alguém é alocado na fila para fígado, rim, coração, com o seu CPF, ela loga o sistema da Central de Transplantes do Estado de São Paulo, ela cria a sua senha e ela acompanha a sua fila, né, de fígado, de rim, enfim, o que ele estiver aguardando. Sim. E ele vê quem está na fila, a posição em que ele está na fila, quantos órgãos foram ofertados, para que equipes foram, se a equipe recusou, se aceitou, se recusou, qual o motivo da recusa e se aceitou, para quem aceitou. Ou seja, transparência. Transparência total, é um sistema mais eficaz, mais eficiente, para você ter um controle da fila, porque ninguém tem mais interesse do que o próprio paciente que está em fila. E muitas vezes eles nos cobram, quando cruzam com a gente pelo hospital, doutor, teve uma oferta esse final de semana e o senhor recusou, por que motivo? Não dava para mim? Fala, não dava. Então, esse é o sistema que funciona bem e não há quebra do sistema. Então, esse é um ponto que precisa ser colocado. No início da sua resposta, doutor, o senhor falou de uma articulação entre secretarias. Aí o senhor falou, olha, a Secretaria Municipal tem que ter uma articulação com as secretarias estaduais, por sua vez com o Ministério da Saúde. E aí o senhor usou um termo que é muito adequado aqui para a TV Câmara, chamado política de Estado. No que diz respeito à política de Estado, qual é o que mais falta ao Brasil? Vou dar um exemplo rápido, só para que as pessoas tenham uma ideia, um exemplo do que a gente está falando. São Paulo começou o sistema, desenvolveu, adaptou um sistema de software para fazer toda essa análise. Quando você tem um doador, potencial doador, e a família concorda, você tem que fazer uma série de exames, começa uma corrida contra o tempo. Uma série de exames para ver uma série de compatibilidades, para ver quem vai receber aquele órgão, quais são os receptores na sequência que podem receber o rim, o fígado, o coração, o pâncreas, o pulmão. Cada órgão tem programas específicos de compatibilidade, não é o mesmo sistema de compatibilidade para cada órgão. E esse sistema é o do Estado de São Paulo. O sistema implementado pelo governo federal na última década não foi o de São Paulo. E não conversa com o sistema de São Paulo, os softwares não conversam. Então, nós temos um sistema em quase todos os estados que não conversa
ou conversa pouco, hoje já é um pouco melhor isso, com o sistema de softwares de São Paulo. Isso foi uma questão exclusivamente político-partidária, não é uma questão técnica, né? Então esse é um ponto absolutamente patético, ridículo da classe política brasileira, né? Com a miopia, que lhe é absolutamente peculiar e comum, infelizmente, de não entender a dimensão do problema. Então isso tem que ser uma política de Estado, tem que ser um sistema único, tem que ser um sistema nacional, integrado, para que você não perca aquele potencial doador, principalmente quando a família concorda. Sim. Né? Porque está em outro estado, porque está distante, porque você não tem avião disponível da FAB para fazer o transporte da equipe, do órgão. Isso é ridículo, né? Nós tivemos aí alguns exemplos recentes de pessoas que morreram, de um jovem de 16 anos, de 14 anos de idade, no Rio de Janeiro, que morreu num final de semana. Foi ofertado um coração compatível para ele em Juiz de Fora e a FAB negou o voo. Esse garoto morreu. Isso não tem volta, né? Isso não tem volta, isso não tem preço. Não há o que se possa fazer por essa família, né? Não tem. Isso é ridículo. Se você vive num país que não tem infraestrutura, que não tem condição econômica de fazer transplante, perfeito, nós não temos. Não é o caso do Brasil. Não é o caso do Brasil. Agora, é curioso, né, doutor? Porque quando a gente pega os números, os próprios números da BTO, a tabela da BTO, a gente vê que, de modo geral, o comportamento do brasileiro em relação à doação de órgão tem sido um comportamento com uma tendência de crescimento, né? Assim, por exemplo, janeiro a março de 2016, a gente teve aí uma pequena elevação em alguns órgãos, outros nem tanto, mas assim, quando você pega esses números, você faz uma análise mais refinada, mais pormenorizada dos números, você vê que existe sim uma predisposição solidária, cidadã nesse sentido, mas que às vezes ainda falta muito de saber lidar com aquele momento atípico da morte. O que acontece? Os potenciais doadores, eles surgem em qualquer cidade, né, do país, não só nos grandes centros. Então, o primeiro aspecto é que nós precisamos criar no país todo centrais de captação de órgãos. É óbvio que é muito mais difícil você criar centrais que fazem implante, que fazem o transplante propriamente dito, porque isso demanda uma condição econômica maior infraestrutura, profissionais com experiência, não só médicos, mas enfermeiros, fisioterapeutas, motoristas de ambulância. É uma equipe toda que tem que funcionar absolutamente de forma sequencial para que o transplante possa ser realizado. Mas centrais de captação nós podemos ter em todas as regiões do país, em todos os estados do país. E nos estados maiores, mais do que uma central de captação. Porque eu posso ir buscar um fígado no Acre ou em Manaus para ser transplantado em São Paulo. Eu posso ir buscar um rim em Manaus ou na Bolívia ou na Colômbia para ser transplantado em São Paulo. São órgãos que aguentam muito tempo fora, se bem acondicionados, né? Se acondicionados de forma adequada, aguentam muito tempo fora do organismo. Um coração não, aguenta 4 a 6 horas. Né? Um pulmão aguenta de 6 a 8 horas, um pâncreas 6 horas, não muito além disso. Mas nós precisamos ter essas centrais de captação bem desenvolvidas para não perder esses potenciais doadores no país todo. Principalmente porque rim, se bem acondicionado, tolera 24 horas fora do corpo, 24 horas de isquemia. Então nós temos tempo suficiente para ir buscar um rim em Manaus, transportá-lo para Santa Catarina, para Porto Alegre, para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, e realizar o transplante com absoluto nível de segurança. Então nós precisamos melhorar primeiro uma política de Estado. Nós precisamos desenvolver todas essas centrais de captação no país todo, né? E desenvolver a central de captação não é só ter equipes capacitadas tecnicamente para fazer a retirada do órgão. É ter equipe para abordar a família, é ter equipe para fazer o diagnóstico da morte cerebral, é ter equipe para cuidar do potencial doador, porque o potencial doador precisa ser bem cuidado, a despeito de ele estar já numa condição que é irreversível, que é diferente do coma, ele está em morte cerebral, mas você precisa manter a pressão adequada, manter a temperatura adequada, hidratar esse paciente, nutri-lo com soro ou com dieta interal, tratar a infecção se ele tiver algum sinal de infecção com antibiótico, fazer reposição hormonal, fazer transfusão de sangue ou de plasma se isso for necessário, para que você mantenha esse potencial doador em condições adequadas, até que você saiba para quem vai os órgãos e as equipes que vão fazer a retirada dos órgãos cheguem. Então, você precisa melhorar essa infraestrutura no país como um todo.
Doutor, sem entrar numa questão meramente da educação, as faculdades de medicina têm encontrado um caminho para trazer o tema da doação de órgão para a grade curricular de seus cursos? Os profissionais que emergem das faculdades de medicina, eles estão aptos a essa atividade toda que o senhor falou, de forma multidisciplinar? Ainda não, por incrível que pareça, né? Nós fizemos um trabalho científico, uma análise com alunos de graduação de faculdades de medicina do primeiro ao sexto ano, em que nós aplicávamos prospectivamente uma série um questionário com uma série de perguntas sobre... A BTO fez isso? A BTO vinculado a algumas faculdades de medicina, principalmente a Faculdade de Medicina, a qual eu sou vinculado, a da Universidade de São Paulo. Da USP. Faculdade de Medicina da USP. E nós fomos analisando prospectivamente as informações que iam sendo acumuladas pelos alunos de enfermagem e de medicina do primeiro ao sexto ano, do primeiro ao quarto ano de enfermagem e do primeiro ao sexto ano de medicina. E há uma pequena evolução, muito pequena. E eles saem ainda com informações insuficientes para fazer o diagnóstico de morte cerebral, para ter a ideia de como o sistema funciona. Então, o nosso sistema de graduação médico ainda não está adaptado, atualizado para essa realidade. Então, isso, nós precisamos melhorar a nossa própria casa. Nós precisamos melhorar a qualidade dos também. cursos de medicina. Essa é uma outra pauta complexa, porque, em geral, como os cursos de medicina são muito caros, por trás de cada faculdade de medicina privada você tem algum deputado federal, né, que facilita as coisas para os empresários. Então, a qualidade dos cursos de medicina no Brasil, infelizmente, vem caindo de forma significativa. E o aluno que sai da faculdade nem sempre é sensível à questão da especialidade médica que envolve transplantes? Não, porque... O que acontece? Transplante, como algumas especialidades, como cirurgia cardiovascular, neurocirurgia, são de altíssima complexidade. E mais o senhor faz transplante de coração? Faço transplante de coração, faço cirurgia cardíaca e transplante de coração. Mais da metade das faculdades de medicina do Brasil não tem vínculo com nenhum hospital. Então, não estamos falando de vínculo com algum hospital de alta complexidade, um hospital terciário. Eles não têm vínculo com nenhum hospital. Sim. Ou seja, ele se forma como se, entre aspas, fosse se formando em administração de empresas ou em direito, sem contato com o paciente. Isso não existe. Sim. Em graduação médica em lugar nenhum no mundo. Só existe no Brasil. É uma jabuticaba, né? Então, esse é um ponto que absolutamente está... A metáfora da jabuticaba é boa. Ela serve para quase tudo aqui no país. Né? Quase que, infelizmente, né? Então, esse é um ponto que precisa ser melhorado. Então, assim... Como os transplantes, em geral, acontecem em hospitais terciários, que na maioria das vezes são privados, são públicos, são ligados são hospitais de escola, ligados a universidades, então aí nós temos entre aspas, um viés positivo, se é que nós podemos falar assim, viés positivo, porque são profissionais mais bem treinados, mais bem preparados, que têm contato com o paciente desde o primeiro ano da faculdade, né? Então, acabam puxando todo o sistema. E os hospitais privados que fazem transplante, como o transplante demanda todo o sistema, precisa ter um centro cirúrgico que funcione bem, uma UTI que funcione bem, um departamento diagnóstico de imagem, um centro de hemoterapia que funcione muito bem, ele acaba qualificando os hospitais. Tanto que, por exemplo, o sistema de saúde norte-americano utiliza transplante de coração e de medula óssea como critério para classificar a qualidade de um hospital. Porque todo hospital precisa funcionar bem. Desde o médico, que é um técnico, que está lá costurando um coração para transplantá-lo, até o motorista da ambulância, que tem que estar lá 24 horas por dia, à disposição de uma equipe para ir fazer uma avaliação de potencial doador ou para buscar um órgão. A medicina tem avançado muito, doutor, e a gente tem visto aí, mundo afora, revistas científicas médicas pontuando o transplante de membros inferiores, né? Transplante de braço, de antebraço, de mão, transplante de pé. A gente viu alguns casos na Inglaterra de transplante de face e por aí vai. No que diz respeito ao limite da medicina, eu lembro de uma capa da Newsweek, do Craig Venter, dizendo o seguinte: com o genoma a gente pode brincar de ser Deus. Era uma própria avaliação da própria Newsweek nesse sentido, de que a medicina caminha para isso. Caminha mesmo? Esse é um dilema ético, na verdade, né? O transplante é uma das grandes fronteiras da medicina. E, especificamente no caso dos transplantes, existem duas grandes linhas de pesquisa. Por exemplo, a transplante de coração, nós temos os órgãos artificiais,
Nós temos os corações artificiais, que já funcionam bem. Há 2 anos, os Estados Unidos implantam mais corações artificiais do que fazem transplante. Já é uma realidade comum. Eles já demonstraram que isso é custo efetivo e custo-benefício positivo em relação ao transplante. Corações artificiais no mercado norte-americano. Norte-americano. Sim. Outro aspecto que nós temos é da engenharia de tecidos, essa de modificação do genoma, para você construir, entre aspas, órgãos à sua semelhança genética. Portanto, se são semelhantes geneticamente a você, não causariam rejeição. Você não precisaria tomar imunossupressor. E outra linha de pesquisa é o que nós chamamos de xenotransplante, que é o transplante vindo de órgãos de animais. E aí, geneticamente, o animal mais parecido com o homem é o porco, não é o macaco, é o porco. E aí, se juntando a engenharia de tecidos com os xenotransplantes, a expectativa é que em até 50 anos nós tenhamos a possibilidade de, eventualmente, uma pessoa precisa de um coração, de um pulmão, de um fígado, de um rim, você faz a análise genômica daquela pessoa, incorpora esse genoma a um feto de porco, em 6 meses ele atingiu o peso de um adulto, e você pode retirar aquele pulmão, aquele fígado, aquele rim, e fazer o transplante que você precisa fazer com hora marcada, como se fosse uma cirurgia eletiva, né? Sem a necessidade de imunossupressão. Eu acho que, infelizmente, eu não vou ver essa medicina. Eu acho que não é minha geração, não vai ver. Minha geração é exatamente a transição dos primeiros, dos professores, né? Que a gente vai ver, mas não vai fazer. Mas eu acho que a próxima geração de cirurgiões transplantadores, eles vão viver essa realidade. E aí todo esse sistema que a gente montou de buscar órgãos à distância, de usar avião da FAB, de ser sempre uma emergência, vai desaparecer. Vai ser mais uma cirurgia marcada uma segunda-feira às 7 horas da manhã. Uma cirurgia marcada para ir lá trocar o coração. Vai lá, troca o coração, pulmão. E volta para casa andando. Volta para casa e vai almoçar. Como a gente vê N situações. Eu acho que, infelizmente, eu não vou ver essa medicina, mas eu acho que vai ser um grande salto, vai ser um momento histórico bonito da medicina. Doutor, o que a BTO tem feito no que diz respeito às campanhas educativas? Porque a criança, ela pode ser instada a refletir a respeito da doação de órgãos, em que pese o fato de que a gente vive num país laico, em que ainda existem paixões religiosas. Eu particularmente conheço pessoas que tiveram famílias que perderam entes queridos por rejeitarem o transplante de órgão por questão relacionada à fé. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso nessa teia do dilema ético que cerca esse setor. Essa contraposição que muitas vezes se coloca na medicina, na ciência, entre fé e ciência, eu acho que ela é falsa, né? Eu, particularmente, sou criacionista, sou cristão, sou católico. Cada dia mais que você vê algumas coisas na ciência, mais você passa a acreditar que exista realmente a presença de alguém que criou o estudo, que não pode ser, o número de coincidências é muito grande. Mas, enfim, isso é uma questão, isso é um dogma, né? Não é uma questão racional, é dogma, acredita ou não, ponto. Quando nós começamos o Instituto, eu fiz questão pessoalmente de conversar com as principais lideranças religiosas no Brasil, de todas as religiões, católicos, os protestantes, enfim, espíritas, as religiões de origem afro, enfim, todos. Candomblé, Umbanda, os Testemunhos de Jeová, os budistas, shintoístas, todas eu acabei relacionando e colocando o link que eles mesmos me passaram. Não há nenhuma religião que se contrapõe à doação de órgãos. Todas acreditam e estimulam esse ato de mais profunda solidariedade que possa haver. Então não há nenhuma contraindicação religiosa, né? Infelizmente, o que mais a gente vê ainda como fator de recusa é a falta de informação. São as desconfianças que as pessoas têm de tráfico, de órgãos, de não atendimento adequado, de venda dos órgãos, de quebra da fila. Então, nós precisamos melhorar essa comunicação. Esse aspecto de não doação por conta de uma restrição religiosa, ele é muito pequeno, ele não é significativo. São casos de exceção. E as campanhas da BTO, para a gente finalizar? O que vocês têm feito internamente na BTO como pauta de vocês para sensibilizar a sociedade a essa discussão? Particularmente através desse projeto Setembro Verde, nós conseguimos colocar o projeto em 20 estados, em mais de 200 municípios,
Em alguns municípios nós estamos já em processo adiantado para incorporação isso ao currículo do ensino fundamental. Nós estamos procurando, com todos esses municípios e estados, procurar estabelecer campanhas perenes ao longo de todo o ano. Todos os meses nós tenhamos eventos associados à doação de órgãos. Nós estamos buscando, particularmente para os pacientes em fila, para os familiares, direitos. Isso também é muito de vontade política, mas isso também está caminhando. Nós estamos preparando aí uma série de eventos para o mês de setembro, onde nós vamos ter o mês todo dedicado à doação de órgãos, como nós fizemos há 2 anos o evento com Chiquinho Scarpa, que, para nossa surpresa, tomou proporções mundiais, foi o assunto mais comentado da internet por 48 horas, foi absolutamente feito de uma semana para outra, ninguém imaginava, mas enfim, foi muito bom. A recusa familiar despencou nos meses seguintes, o impacto foi significativo no último trimestre do ano. Então, a BTO e uma série de outras instituições, de ONGs, de institutos, vem buscando tratar o tema, obviamente, cada um dentro da sua linha de atuação, assistencial, outro mais informativo, outro mais legislativo, para poder colocar isso na pauta de discussão na sociedade, para poder conscientizar a classe política da importância do tema, das nossas necessidades e poder aumentar o número de transplantes, que é o que a gente precisa fazer. Legal. E quem quiser doar órgãos, quais são os primeiros passos para isso? Basta relatar isso aos seus familiares, aos seus amigos, à sua vontade, para que, eventualmente, numa situação como essa, os seus familiares ou os seus amigos tenham a lembrança de que aquela pessoa manifestou em vida o desejo de doar. E é pouco provável que eles se recusem à doação nessa situação. Não precisa deixar nada por escrito. Se as pessoas quiserem materializar isso, ela até nas mídias sociais, na mais comum delas, aí, se você me permite, o Facebook, claro, ela pode colocar lá na sua atualização do seu perfil que ele se declara doador de órgãos e aquilo vai ficar registrado eternamente. O site é abto.org.br, esse é o da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, e o site do Dr. José Lima Oliveira Júnior é doutorlima.com.br, doutor por extenso, é isso? Isso. A pessoa digitar Dr. Lima, ela vai encontrar o site, todas as mídias sociais, sempre da mesma forma, doutor por extenso. Ou seja, D-O-U-T-O-R. Isso. Né? Lima, isso aí, tá? Doutor por extenso. Portanto, doutor Lima, um prazer tê-lo recebido aqui. A TV Câmara está à disposição do que a BTO propuser no sentido de tornar público e amplificado esse debate sobre o brasileiro e a doação de órgãos no Brasil como causa de saúde pública. Eu que agradeço a oportunidade, o privilégio de poder falar um pouco para a população da cidade de São Paulo e faço até uma proposta. Nós poderíamos ter a Câmara Municipal iluminada de verde no mês de setembro. Nós vamos ter uma série de monumentos todos na cidade, nós vamos ter todas as autoestradas que passam por São Paulo com os letreiros, nós vamos ter pontos de ônibus com folders da doação de órgãos do Setembro Verde e alguns prédios iluminados de verde. O ano passado a Câmara Municipal não ficou iluminada de verde, quem sabe esse ano ela possa ficar também. Levaremos adiante a sua sugestão à presidência da Casa, conte conosco nesse sentido. A você que acompanhou o Espaço Livre da TV Câmara São Paulo, hoje discutindo o cenário do transplante de órgãos do Brasil, nosso muito obrigado, continue com a programação da TV Câmara São Paulo, TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.